Torcedor, a cada jogo fica mais claro para a torcida e para o jornalista aqui em Pernambuco que Antônio Oliveira não tem nenhuma condição técnica de fazer com que o Sport permaneça na primeira divisão. Torcedor. E vou colocar aqui as passagens horríveis que ele teve. Antes do Sport, ele ficou quase um ano parado, mas ele teve uma passagem horrível pelo Coritiba, igual que está tendo pelo Sport. E pelo Corinthians também, passagens terríveis. Eu não sei com que critério ele foi contratado, mas eu vou falar aqui que tem alguém abriu aqui por algum motivo da contratação de Antônio Oliveira, os motivos reais de bastidores. E aqui, torcedor, vou botar Adeval Barros falando que estão destruindo tudo o que se foi feito. Todo o trabalho que se foi feito em 2, 3 anos, eles estão destruindo tudo no esporte. Eu vou botar aqui a Adeval Barros falando sobre isso. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Se é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Eu fico imaginando aqui com que critérios foi contratado Antônio Oliveira. Eu vou falar aqui para vocês uma passagem rápida dele, aqui em Série A. Veja só. Ele treinou o Coritiba em 2023, passou ele foi demitido pelo Coritiba, viu? Coritiba em 2023 na Série A. Primeira rodada, perdeu para o Flamengo de 3-0. Ele que tinha substituído o Guto, olha, parece muito com o Guto, né? Ele substituiu o Guto no estadual do Curitiba e ele vinha 6 jogos sem ganhar. Nesse esquema dele, né? De caranguejo, só pra trás, todo mundo recuado. 10 jogadores dentro da área quando tá sem a bola. Acho que até o goleiro não vê a bola. O Kaique fica. Até o Kaique não tá gostando, porque 10, fica uns 5, 8 jogadores ali povoando a área como se fosse isso aí fosse. Se isso aí fosse uma coisa técnica, isso aí não é uma coisa técnica, isso aí é qualquer coisa, uma coisa que até eu sei fazer, ó. Bota todo mundo na área para se defender. Pois é, torcedor. No Coritiba, ele foi demitido na primeira rodada do Brasileirão. E Yuri vai segurar ele um mês, achando que vai ter alguma coisa. Ele foi demitido 6 jogos sem vencer direto do Coritiba. Quando chegou no Brasileiro, perdeu 3-0. Flamengo, Flamengo. Mas ele vinha com esse esquema que não produz, só perdendo. E no Corinthians, torcedor, foi pior. A passagem dele no Corinthians é terrível. Ele passou na Série A 9 jogos sem ganhar. 9 jogos sem ganhar na Série A. 9 jogos. O Corinthians estava na penúltima colocação quando o Corinthians botou ele para fora. E com tudo, juntando o estadual, o Corinthians passou 13 jogos sem vencer com ele. Não, com uma vitória. 13 jogos, juntando o estadual e o começo da Série A. Ele foi demitido no Corinthians no começo da Série A também. 13 jogos só com uma vitória. Isso é Antônio Oliveira, o último compromisso dele. O mérito dele é segurar o time do Cuiabá quando ele pega um trabalho já montado. Segura para não ser rebaixado. Então, mas os últimos dele é isso aí. É o Coritiba, demitido na primeira rodada, porque vinha a 6 jogos sem vencer. No estadual, que é fraco do Coritiba. No Brasileirão, pelo Corinthians, 9 rodadas sem vencer, foi demitido. O Corinthians estava na penúltima, rebaixamento. Eu não sei com que critério esses diretores, com que critério é contratado um treinador desse. E quando saiu do Corinthians, fez um trabalho tão horrível, 9 jogos sem vencer, começando o Campeonato Brasileiro da Série A do Corinthians, da Série A pelo Corinthians, e o clube ficou quase um ano sem nenhum clube querer. E o empresário oferecendo, ele passou 9 anos desempregado. Aí agora o doutor Yuri Romão contratou e disse que está vendo evolução. Claro que tá vendo a evolução na marcação, mas depois que pega a bola na marcação, dá de volta. Se eu tô cheio de zagueiro, cheio de volante, vai melhor, cheio de volante ali atrás, ali recuado, com o bumbum na parede, eu vou roubar mais bola ali de volante. Mas e depois? E a construção, que não tem mais? É só bola lançando longa. Porque os atacantes correrem sozinho lá. Não tem mais jogo associativo, não tem mais jogo de construção no campo do adversário. É para quem é muito leigo no futebol.
Sabe, o cara não tá no futebol, ganhando dinheiro com o futebol, vive no futebol. Yuri disse que agora vive, ele é 3 anos vivendo no esporte, pô, e não percebe o que é o futebol. Não entende, não tem uma noção que se ele, Yuri, procurar um treinador que tenha qualificação, qualidade na Série A técnica, que tenha flexibilidade de variações táticas, é que tenha mesmo, né? Em tentar o cara não saber e ser um curioso tático, não. Não, só faz, meu amigo, esporte tem 27 rodadas. O povo do esporte tem que ser analisado pela NASA, porque eu nunca vi tanta gente competente por metro quadrado para desmanchar o que é bom. Quando o clube está muito bem financeiramente, aí vem alguém para acabar com tudo, que é o que está acontecendo agora. O esporte, em muito tempo, não tinha uma situação financeira e administrativa tão sólida. Aí aparece um cientista chamado Yuri Romão, que foi o responsável por este equilíbrio fiscal e administrativo, e estraga tudo com os seus preferidos. Esses caras estão causando um prejuízo ao esporte, né, que se não venderem esse menino aí, o Zé Lucas, ainda bem que tem o Zé Lucas para cobrir esse buraco. Eles tiveram a capacidade de piorar o que era bom, ao invés de você melhorar. Meu Deus, você consegue botar o time do esporte na primeira divisão no rabo da gata. Foi por um gol que o esporte subiu para a primeira divisão. Então já sabia que tinha que qualificar o elenco, tinha que contratar um treinador de primeira divisão, podia investir. Aí contrata um treinador errado, o treinador faz um time para ele errado, demite o treinador, contrata um que eu nunca vi isso. Normalmente quando o clube substitui o treinador, a primeira partida do novo treinador, o time arrebenta, o time mostra uma nova disposição. Com o esporte foi pior. E o pior que a torcida só depende de Yuri Romão. O torcedor não pode fazer nada. Eu queria que o Yuri, que ele acha que o torcedor é irracional, o que não, quando o Antônio Oliveira começa, ele acha que depois de um mês o Antônio Oliveira vai começar, que foi demitido com 6 jogos sem vencer pelo Curitiba, no primeiro jogo da Série A, demitido. Cara, 9 jogos sem vencer na Série A pelo Corinthians, logo no começo, é demitido. Se ele está esperando alguma coisa de técnico que vai mudar essa situação trágica do esporte, cara, é esperar demais. Aí eu vou colocar aqui. E ainda mais eu vou citar para você. O Antônio Oliveira é um treinador que tem 26, na Série A, falando de Série A, ele tem 91 jogos agora do esporte, contando. Ele tem 26 vitórias na Série A. Vê. 25, contando com esse empate agora, 25 um time reserva do Internacional, 25 empates, 26 vitórias, 25 empates e tem 41 derrotas na Série A. É isso aí, eu tô contando, ele já tinha 37 derrotas, ele tinha 37 derrotas já. Eu tô botando as mais 4 que ele já tem aí do esporte aí, as 3 as 4 que ele tem do esporte. E a gente sabe, se não parasse, for pegar o Flamengo, o Vojvoda jogou feito ele, todo recuado, porque tá perdendo a confiança, os jogadores estão treinando, o treino é a semana toda, só se defender, 3 zagueiros, 4 volantes, só se defender. O treino de Antônio Oliveira e de Vojvoda agora estão treinando agora sim. E o Vojvoda levou de 5-0 do Flamengo. Recuar, ficar com linhas baixas pro Flamengo, pro Palmeiras, só vai se dar mal. Esses clubes eles treinam driblar, quebrar linha. Tem jogadores de quebrar linha do Flamengo, de passes, de tabelinha rápida. Não adianta não. E esses times recuados, depois que levam um gol, aí se abre e leva mais. É a mentalidade, a filosofia de time pequeno aqui. Antônio Oliveira quer introduzir no esporte. Aí outra coisa, Antônio Oliveira, ele mesmo desmotiva o time. Quando ele afastou João Silva. No primeiro jogo ele afastou Hereda. Do grupo. O cara vem se esforçando, jogando bola. O cara vem produzindo, afastou. O grupo sentiu naquele jogo contra o Cruzeiro. Depois ele agora afastou João Silva, que era o melhor, e não dá chance a Rafael Thierry. E afastou João Silva de um jeito. O elenco sente, cara, que João Silva é o melhor zagueiro, melhor do que Antônio Carlos, melhor do que Chico e melhor do que Lucas Cunha. E aonde faz uma barbaridade de botar Igor Cairuz de zagueiro.
Puta merda. Ainda fazer uma esculhambação de botar Carlos Alberto, que é um contratado para ser um atacante de gol, de lateral direito. Cara, tá esculhambando tudo. E a gente fica a ver navio ser impotente de não poder fazer nada. O que o torcedor pode fazer é cair o número de sócios, desassociar. Enquanto o Antônio Oliveira continuar no esporte, desassociar, cara. Enquanto o Yuri não ser presidente do esporte de verdade, né? Entender que não tem, que não vai funcionar. O que o Yuri trouxe? Os conselheiros aí. Henrico Ambronzini, o conselheiro que Yuri trouxe. Um conselheiro que estava na Série C, afundando o Figueirense na Série C no rebaixamento. E também não queria, teimoso. O executivo que é agora que manda geral no esporte foi que estava na Série C do Figueirense e teimoso. Ele saiu, sabe por quê? O presidente do Figueirense saiu porque ele estava se metendo no futebol e não estava querendo demitir um treinador lá do Figueirense que estava 10 jogos sem vencer, 9 a 10 jogos sem vencer. E esse Henrico Ambronzini na Série C, Ambronzini foi demitido do Figueirense, que estava na Série C, porque um treinador que estava 9 a 10 jogos sem vencer do Figueirense na Série C. E esse é o novo executivo que está mandando em tudo no futebol, que ele contratou para ficar no lugar de Guilherme Falcão. Pior do que Guilherme Falcão. Se Guilherme Falcão era ruim, esse com certeza é pior. Esse com certeza vai afunar, vai segurar Antônio Oliveira, vai aconselhar que está melhorando para Yuri Romão, e o senhor vai dizer, tá melhorando, roubou mais bola, e Yuri vai e segura Antônio Oliveira. E afasta o torcedor. Quando afasta o torcedor, afasta os empresários, afasta os investidores, afasta todo mundo. Que é uma grande inteligência que ia levar o barro disso, estão destruindo tudo. Pois é, valeu, torcedor do esporte. De acordo com fontes do jornalista Robson Nogueira, o Sport, antes de fechar com Antônio Oliveira, teve conversas a portas fechadas entre Yuri Romão diretamente com o Alex. Alex, aquele mesmo ex-Palmeiras, Cruzeiro, ídolo na Turquia, para alguns até melhor que Ronaldinho Gaúcho, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Bom, o Sport teve conversas, mas não evoluíram. Por quê? Porque o Sport queria recuperar Matheus Alexandre e Carlos Alberto. E quem foi que tinha trabalhado com os dois? O técnico Antônio Oliveira. Então o Sport trouxe essa bomba para o Sport. Eu não estou dizendo aqui que Alex seria o nome que ia tirar o Sport dessa situação. Mas acredito que nesse momento, inteligente como ele é, com certeza o Sport já estaria melhor na tabela, né? Tenho quase certeza disso. Alex, um Eduardo Batista, são brasileiros que conhecem, pô, como jogar no Campeonato Brasileiro.